E é um assunto que vocês têm que levar para as igrejas. Os pais precisam ser alertados sobre a televisão. E eu espero que vocês consigam ficar acordados por 1 hora só. Eu vou mostrar primeiro uma transparência. Eu fiz um levantamento dos tempos que a criança tem disponível na vida. Então veja, o tempo da criança está entre ela e a eternidade, que é para onde nós temos que levá-la. Então, como a criança está trabalhando administrando esse tempo? Uma criança ou uma pessoa qualquer tem 168 horas semanais. Essas 168 horas semanais nós vamos destinar que seja esse quadrado grande aqui. 168 horas semanais. Como é que nós vamos dividir esse tempo para a criança? Primeiro, uma criança normalmente ela passa 56 horas da sua semana, são 168 horas, dormindo. 22 horas ela fica na escola. Olha aqui, faça uma comparação do tempo total. 56 horas, menos que a metade do tempo dormindo. 22 horas. Até que horas a criança fica na escola aqui? Até as 3? Em 4 horas ou 6 horas na escola por dia? 6 horas. 8. Então, 5 dias são 40 horas. Aqui vai aumentar. Aqui no Brasil são 22 horas. Aqui seria uma média de aqui, mais ou menos. Está escrito escola, seria o tempo que a criança fica na escola. 89 horas seria lá no Brasil, para vocês já diminuir. A criança deve ficar uma média de 68 horas, mais ou menos. Deveria ser na companhia dos pais, mas às vezes não é. Porque se a mãe trabalha fora, então a criança não fica em companhia dos pais no tempo restante. E na escola sabatina, 70 minutos. Olha aqui, das 168 horas semanais, quanto que dá 70 minutos? É insignificante o tempo que nós temos na igreja para ensinar a Bíblia para as crianças. Insignificante. Bom, de quem é a responsabilidade de salvar as crianças? Dos pais. Então, neste caso, os pais têm que preencher este espaço em que eles estão em casa, ou deveriam estar, ou poderiam estar, ou a criança está livre, com alguma atividade que realmente possa trazer benefícios espirituais para a criança. Agora veja. A maioria desse tempo livre da criança, ela fica na televisão. E há quem diga que a televisão foi uma bênção, porque é o único lugar onde a criança para. Que bênção que é a televisão, irmão, porque só assim eu posso fazer minhas coisas em casa, porque é o único lugar onde meu filho fica quieto. Na verdade, quando a televisão foi inventada na década de 50, era para ser uma bênção. A ideia inicial da televisão era para encurtar as distâncias, para que a cultura chegasse aos lugares mais longínquos da terra, para que as pessoas tivessem um entretenimento saudável dentro da sua casa, para que as pessoas pudessem se divertir sem precisar pagar para sair de casa e gastar muito dinheiro. Mas o objetivo principal da televisão era cultural. Mas por pressupostos comerciais, o que é cultural não dá audiência, começaram a substituir a programação cultural por programações que realmente chamavam a atenção do telespectador. E hoje, infelizmente, nós temos uma televisão que virou um caos. A televisão brasileira é um lixo, porque só tem imoralidade, violência, pornografia, não tem censura, e as crianças estão vendo o que podem, o que não podem, o que devem e o que não devem. Mas, irmãos, eu li um livro que é um pequeno resumo de um trabalho feito por 4 psicanalistas. E eles, muito preocupados com o desenvolvimento das crianças e com os problemas que eles têm recebido de crianças cada vez mais jovens em seus consultórios, com problemas sérios mentais, eles resolveram fazer um trabalho para descobrir onde estava o foco disso aí.
E eles chegaram à conclusão de que o foco é a televisão. E eles publicaram esse trabalho. Quando eu li, eu fiquei pasma. Então eu resolvi fazer um seminário em cima disso que eu li para alertar os pais. Não foi escrito por pessoas adventistas. Então, para ver que não somos nós só como adventistas que estamos preocupados com as crianças que passam o dia na televisão. Então eu queria colocar para vocês o que acontece com a criança que fica muito tempo na televisão. Primeiro, perigos nas relações familiares. Antigamente as famílias se reuniam à tarde, à noite. Ó, tudo que está escrito vocês vão receber, não precisam copiar. Já está aqui prontinho para entregar. Tá? Então, à tarde, às noites, eram momentos em que a família ficava reunida, em que todos conversavam, em que todos partilhavam a vida em comum, a vida em família. Hoje em dia isso não acontece mais por causa da televisão. As famílias não têm tempo para conversar. A comunicação familiar, ela é praticamente nula. Sempre há alguém em frente do televisor. Sempre tem algum programa que interessa a algum membro da família e quando aquele membro da família está ligado naquele programa, ninguém mais pode falar para não atrapalhar. E isso tem causado um problema muito sério, porque os filhos não têm mais tempo para conversar com os pais não têm tempo para partilhar atenção com os membros da família, com os seus filhos, com as crianças. Os filhos crescem com falhas intelectuais, morais e de personalidade, e os pais não as corrigem porque não sabem o que os filhos estão aprendendo na televisão. Nós não temos tempo de sentar com os filhos para ver o que eles estão vendo. Então isso vai fazendo com que eles cresçam com falhas de caráter que são irrecuperáveis, porque os pais não têm condições de consertar aquilo que eles não sabem, que eles não veem. Os pais não têm tempo de partilhar a vida com os filhos. Cada um vive a sua vida. E às vezes na família tem acontecido problemas sérios, às vezes de discussão em família por causa da televisão. Um quer ver um canal, o outro quer ver o outro e toma o controle, mas é só no intervalo, passa para lá, passa para cá e fica aquela discussão, aquela briga. Em muitos lares, para resolver este problema só tem um jeito: comprar uma televisão para cada membro da família. Cada um tem a sua e a amizade continua. Aí resolveu, ninguém mais briga. Mas aí quem vai chegando, um chega da aula, se tranca no quarto a ver o seu canal preferido, o outro chega do trabalho, fica no outro quarto, o pai chega, fica na sala, a mãe já tem a televisão na cozinha onde ela precisa trabalhar, e cada um fica no seu canto vendo televisão, e ninguém está preocupado com a vida do outro. Os pais não têm tempo de conversar com os filhos. Quando eles se tornam adolescentes, se os pais querem conversar para saber onde andam, o que estão fazendo, quem são os amigos, o que fazem durante o dia, os filhos não conversam com os pais porque não aprenderam a conversar. Então não há diálogo na família. Esse é um grande problema que a televisão tem causado nos lares e nas famílias. Mas este não é o único problema. Há perigos também no desenvolvimento físico da criança. Um dos perigos, a imobilidade. É o único lugar onde a criança fica parada. Ela não se mexe. Fica quietinha, paradinha, ela parece que entra no assunto, no desenho, no filme que ela está vendo, e ela faz parte daquilo, e ela fica ali concentrada e submetida a muita tensão, a muita ansiedade. Isso prejudica o seu desenvolvimento físico. A criança, ela precisa correr, ela precisa brincar, ela precisa se exercitar, mas ela não faz nenhum outro tipo de atividade porque ela fica muito tempo concentrada na televisão. Outro problema sério é a redução de horas de sono. Uma criança precisa dormir de 12 a 14 horas por dia e ela dorme 6, 7 horas por causa da televisão. Quando eu trabalhava com escola, às vezes crianças muito problemáticas na escola perguntavam: que horas você dorme? Na hora que a minha mãe desliga a televisão. Nem tem horário para dormir. Na hora que a mãe desliga a televisão. E isso é o quê? Que horas que é isso? Passa da meia-noite, às vezes um pouquinho antes da meia-noite. Mas enquanto a televisão está ligada, as crianças estão circulando na casa. Então elas dormem pouco. Por consequência disso, são crianças irritadas, nervosas, porque não dormiram o suficiente para repor as energias do dia.
Problemas auditivos. Os médicos dizem que as crianças, aqueles barulhos de disparos, prejudicam o desenvolvimento auditivo da criança. E às vezes você fala com a criança, ela não responde, não que ela não ouviu, ela não entendeu o que você perguntou, porque a audição dela está prejudicada por causa do barulho, principalmente os bebês, as crianças pequenas. Um dia eu estava fazendo uma viagem de uma noite só. E eu tomei um ônibus, quando eu entro no ônibus, eu vejo uma televisão, eu tenho vontade de descer e nem viajar, que é o fim do mundo aqui lá. Eles põem uma televisão numa altura que ninguém consegue dar um cochilo. No primeiro banco do ônibus tinha uma senhora com um bebezinho, acho que de uns 2 meses, mais ou menos. Eles colocaram, logo que o ônibus saiu, um filme tenebroso, um filme violentíssimo, e tinha tanto barulho, tanto disparo, tanto tiro, tanta coisa. Esse bebê chorava todo o tempo, durante as 2 horas de filme. Essa criança chorou o tempo inteiro. A mãe levantava, andava com ela no corredor, ia para lá e para cá. Não havia meio de essa criança ficar lá. E a mãe desesperada, dizendo, não sei por que essa menina não fica quieta, mas não tinha mesmo como ficar quieta, porque eu, com essa idade que tem, estava irritadíssima com aquele filme. Imagina uma criança de 2 meses. Então, irmãos, a criança, ela pode ter sérios problemas auditivos por causa do barulho, das explosões, dos disparos que ela ouve nos programas de televisão. A enurese também é um outro problema. Às vezes, até a adolescência, ela faz xixi na cama. Porque ela está submetida a tanta tensão e a tanta ansiedade durante o dia inteiro que ela não consegue controlar suas funções. Então, isso pode ser um problema de a criança ficar muito tempo na frente da televisão. Mas não para por aí. O problema da televisão se estende ao desenvolvimento mental das crianças. Olha, a coisa que mais me chamou a atenção nesse filme é um livrinho, eu até trouxe ele aqui para vocês verem. O meu está um trapo, caído aos pedaços, de tanto que eu já usei. A doutora Raquel, que escreveu o livro, ela disse que o maior problema da televisão é que ela bloqueia a capacidade de pensar. Quando eu li isso, eu me lembrei de um texto que tem no Espírito de Profecia, no livro Educação, na página 17, quando a irmã White diz que nós fomos criados com uma característica própria do Criador. Qual é essa característica? A faculdade de pensar e agir. É isso que nos faz semelhantes a Deus, irmãos. Uma das semelhanças que temos com Deus é a capacidade de pensar. Aí o inimigo arranjou uma caixinha pequenininha que bloqueia a capacidade de pensar. Já pensaram, astúcia? O maior problema da televisão, ela bloqueia a capacidade de pensar. Então as crianças não pensam. E na escola, quem é professor vê isso bem nitidamente. Você tem dificuldade de fazer com que a criança expresse o pensamento, tem dificuldade de fazer com que ela fale em suas palavras alguma coisa que ela leu. Então nós temos vários problemas com as crianças porque elas não pensam. Está tudo pronto, tudo organizado, tudo lindo, maravilhoso, e ela fica ali, concentrada naquilo, ela não pensa em absolutamente nada. Chega o Natal, ela não pensa qual é o presente que ela quer. Ela quer o quê? Ela quer a Barbie, ela quer o não sei o que mais lá, tudo que ela vê na propaganda da televisão. É isso que eles querem. Eles não pensam. Outro problema, personalidade com características narcisistas. A criança, ela é egocêntrica, ela é egoísta em uma primeira fase da vida que passa. Mas na televisão, eu sou o centro de tudo. Em todos os desenhos, programas infantis, eu tenho que estar bem e nem que eu tenho que passar por cima do mundo inteiro, mas eu tenho que estar bem. Então isso faz com que ela tenha personalidade com características narcisistas. Dificuldade de construir imagens na memória. A criança precisa ver imagens constantes, ela tem que ter uma certa constância naquilo que ela vê, para ela começar a formar as imagens em sua memória. Mas na televisão é tudo muito rápido, e aquelas imagens não se repetem, são sempre coisas novas, então isso faz com que ela tenha dificuldade de construir imagens na memória. Atitudes de submissão, algumas crianças muito submissas não se vestem sozinhas, não se calçam sozinhas, não tomam banho sozinhas. Tudo depende de uma pessoa para fazer tudo para elas. São incapazes de fazer uma tarefa de casa sozinhas. Tem que ter
às vezes tem pais que tem o professor na escola e tem que ter um professor em casa ajudando a fazer os trabalhos que vem para casa, porque ela não é capaz de fazer nada sozinha. Imitam personagens irreais. Não se admirem se amarrarem uma fraldinha no pescoço e se jogarem de cima de uma mesa, de alguma coisa, porque o super-homem, o He-Man, não sei mais quem faz isso, e não se machucam. E elas acham na cabecinha delas que elas podem fazer a mesma coisa, que tem o mesmo poder que o super-homem, o Batman, sei lá quem é. Dificuldade de concentrar-se numa atividade. O único lugar onde ela para é na televisão. Uma mãe diz a mim: ai, irmã, que bênção foi a televisão, porque o meu filho só fica parado lá na frente da televisão. Eles vão fazer um trabalho em casa, uma tarefa, eles só escrevem uma linha, levantam, dão uma volta, vem e faz outra coisa. Você tem que sentar e terminar isso. Eles não conseguem estudar, não conseguem. Porque tem que levantar, bebe água, sai, dá uma voltinha, vai, liga a televisão, faz isso, faz aquilo. Uma atividade que eles fariam em 5, 10, 15 minutos, eles passam 3 horas fazendo. Porque eles não conseguem se concentrar. Mas nós temos também problemas com as relações sociais. A criança, ela tem uma ideia errada sobre relações humanas. Ela é o centro, ela não deve favores a ninguém, ela não tem que partilhar a vida com ninguém e ela tem que estar bem. E não interessa as pessoas que estão à sua volta. E muitas crianças pensam que à sua volta só existem marginais, pessoas assassinas e ladrões e bandidos, porque é isso que eles veem nos filmes violentos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as crianças pequenas estão em busca de modelos. E elas não podem ter modelos errôneos. Não podem ter modelos que depois elas possam ter falhas de personalidade, porque elas basearam a sua vida naqueles modelos. Creem que todos estão à sua disposição para servi-los. É isso que as novelas ensinam. E tem criança que vê a novela o tempo inteiro. Tantas tenham como estão vendo. Então todo mundo tem que estar fazendo tudo para mim. Eu não devo satisfação, não devo nada para ninguém. As pessoas têm que fazer para mim e eu tenho que estar bem. Não tem respeito para com ninguém. Filho dá grito nos pais, nos filmes, nos desenhos, não respeitam pessoas mais velhas, não respeitam professores, não há respeito, simplesmente não há. E a criança aprende a não respeitar. Presa fácil para incitação ao delito, à droga e à homossexualidade. A médica diz o seguinte: crianças viciadas em televisão têm uma grande probabilidade de serem viciados em drogas. Por quê? Eles ficam muito tempo diante da televisão e vivem num mundo de fantasia que não existe. Aquele mundo que eles vivem, que eles emergem naquele mundo e eles vivem aquelas fantasias, e isso não existe. Quando eles chegam na adolescência, eles querem buscar esse mundo de fantasia que eles estão sentindo falta, porque o desenho infantil já não tem graça mais para eles. Então, o que acontece? Como na televisão, os desenhos infantis, ele não consegue mais se enquadrar naquela fantasia, ele vai buscar nas drogas, no mundo de ilusão e de fantasia que ele necessita para viver. Então, há uma grande relação de crianças viciadas em televisão podem ser viciadas em drogas. Nas atividades escolares, problemas de disgrafia, crianças têm dificuldades ortográficas, não conseguem escrever certo, dislexia, problemas na leitura, descalculia. Eu conheço algumas mães que se desesperam porque o filho não aprende matemática. Não consegue fazer uma operação simples. Por quê? Porque para você fazer operações matemáticas, você tem que pensar, tem que raciocinar. E as crianças que ficam muito tempo na televisão, elas não pensam. Então, veja, falta de memória. Às vezes a criança diz: estudei tanto para uma prova, estudei o dia inteiro, na hora parece que dá um branco assim, não lembro de nada. Esquece tudo. Outro problema, pobreza de fantasia nas redações. Pede fazer um trabalho, uma redação, escrever, fica um tempão. Ai, eu não consigo, parece que não sai nada, parece que não lembra, parece que não é possível, não dá, não sai. Os professores às vezes se desesperam na sala, a criança não consegue expressar o pensamento. Incoerência na elaboração de textos, às vezes escreve um monte e não diz nada com nada. Você lê e não entende o que você lê. Tem uma página
está cheia. Faça uma dissertação, uma redação com 20 linhas, ele escreve as 20 linhas, você lê e não entende 3. Outro problema, dificuldade de interpretação de textos. São alfabetizados, mas não sabem ler, porque não são capazes de falar aquilo que leram. Isso acontece muito com crianças que ficam muito tempo na televisão. Falta de criatividade em redigir e expressar o pensamento. Tem muita dificuldade. Você pede para falar, ele até fala. Mas na hora que ele tem que escrever, ele tem muita dificuldade para escrever e para expressar o pensamento. Dificuldade de concentração. A criança só se concentra na televisão. Vai ler um texto, não se concentra. Acaba de ler, se pergunta o que leu, não sabe. Tem que fazer uma tarefa de casa, não consegue fazer o trabalho em casa. Tem que fazer uma pesquisa, lê não sei quantas vezes, não sabe passar para o papel, não consegue se concentrar. O pensamento está sempre voando, pensando em 1000 coisas. E outra coisa é a pobreza de vocabulário. Como geralmente os filmes são dublados, ou os desenhos fazem movimentos com a boca e a criança, e a dublagem tem que dar certo com os movimentos, então as frases são curtas, monossílabos, então isso faz com que a criança tenha pobreza de vocabulário, porque ela não conversa com ninguém. Muitas delas aprenderam a falar com a televisão e elas não desenvolvem um vocabulário rico. Então são crianças com um vocabulário extremamente restrito. Agora, interessante é que a médica que escreveu isso aí, sabe o que ela disse? Nunca uma mãe chegou no meu consultório dizendo assim, eu trouxe meu filho aqui porque ele está passando 5, 6, 8, 10 horas na frente da televisão. Ninguém vai lá por causa disso. Geralmente as mães chegam lá por causa de problemas que a criança está apresentando. E ela colocou esses problemas como sendo sintoma de uma doença nova mental que ela chama de televisite. E ela diz, olha, todos os problemas pelos quais os pais têm trazido os filhos no meu consultório, que eu considero que são fatos provenientes da televisão, eu vou considerar como sintomas da televisite. Veja os sintomas da televisite. Crianças de 0 a 2 anos. Insônia. A criança tem muita dificuldade para dormir. Crianças de 0 a 2 anos ficam muito tempo na televisão. Terrores noturnos, acordam à noite gritando em pânico, com medo, não querem dormir sozinhas, querem ir para a cama dos pais porque estão com medo. Convulsões. Muitas vezes a criança tem convulsões e às vezes são provenientes do visual daquilo que eles viram na televisão. E a semana passada eu estava fazendo um seminário desses numa cidade no Paraná e um neurocirurgião infantil me procurou no final. Aqui vocês têm na televisão um desenho que se chama Pokémon. E ele me disse, ele é cirurgião, ele disse que existe um tipo de convulsão que a criança tem por estímulos visuais. E disse que quando o Pokémon foi lançado no Japão, eles lançaram e tiveram que tirar a fita, tirar o desenho de circulação, porque mais de 700 crianças tiveram convulsões por causa do tal do Pokémon. E agora tem outro. Há que falar de um artigo escrito por psicólogos em que eles defendem que as crianças servem de Pokémons porque têm valores morais e sociais. E diz que está vindo um pior que o Pokémon, se chama Digimon. Já ouviu falar nesse? Esse Digimon, eu já vi numa revista, veja, lá no Brasil, os pais que se cuidem. Olha o título da reportagem. Os pais que se cuidem, estão vindo os Digimons. Que podem ser muito bonzinhos e podem ser incorporados por uma entidade aí, não sei das quantas, e se tornarem tremendamente maus e perversos. Então, irmãos, vejam como o inimigo é sutil. Não se fala outra coisa no meio das crianças a não ser o Pokémon. É o que eles mais gostam na televisão. Por quê?
Porque sutilmente por trás de tudo aquilo existem mensagens que estão lavando a mente da criança para as teorias que o inimigo está lançando de espiritismo, de nova era, tudo isso. Outro problema, anorexia. Muitas crianças não querem comer. Até falamos hoje aqui de manhã, né? Que muitos pais choram porque a criança não quer comer. A criança chora porque não quer e a mãe chora porque ela não come. Então, isso pode ter muito a ver também com o tempo que a criança fica na televisão. Ela tem tanto desgaste emocional, tanta tensão, tanta ansiedade que pode tirar o apetite. Então, a anorexia também pode ser um problema de ficar muito tempo na televisão. E muitas vezes a bronquite pode estar relacionada com tudo isso, porque é uma maneira de o organismo se defender de toda aquela adrenalina, de toda aquela tensão, de toda a ansiedade. Então, às vezes, a bronquite é um meio de defesa do organismo. Agora, isso de 2 anos tem pouca coisa. A criança vai crescendo, vão aumentando os sintomas lá da televisite. Olha, de 2 a 6, como já tem um monte de coisa. Dificuldade para dormir. Geralmente a criança tem dificuldade para dormir, principalmente aquelas que veem televisão até a hora de dormir. Elas veem monstros, elas veem crimes, elas veem mortes, elas veem muitas coisas, e isso faz com que elas não consigam conciliar as chamas. Então, aquelas imagens, elas ficam no subconsciente e parece que aparecem na memória da criança. Então, elas têm dificuldade para dormir. Falta de apetite também, nós já vimos de 0 a 2 anos. Irritações. Crianças extremamente irritadas. Você nem pode olhar para ela. O que foi? O que está vendo? Não tem crianças assim? Mas eu não fiz nada, só te olhei. Mas são irritadas ao extremo. Ninguém pode tocar. Cheias de caprichos, querem as coisas do jeito delas e todo mundo tem que fazer tudo do jeito que elas querem e ainda não podemos traumatizar a criança, isso é o pior. Agressividade. São crianças extremamente agressivas, porque é isso que elas veem na televisão, é isso que elas aprendem com a televisão. Timidez e falta de integração social. Algumas são extremamente tímidas. Saem e andam grudadas ali na saia da mãe, não olham para ninguém, você olha e fala, dá um bom dia, fala com ela, ela vira o rosto. São tímidas, são inseguras. Outras têm muita dificuldade de se adaptar quando vão para a escola, choram. Eu tinha algumas alunas que eram uma coisa de louco. A mãe tinha que ficar o dia inteiro sentada na porta da escola. Para dar sala, ela tinha que ver a mãe sentada. Se a mãe saísse dali, era um escândalo que ninguém aguentava. E a mãe vinha com um tricôzinho lá sentada, ficava o dia inteiro sentada, mas a pessoa não tem o que fazer. Passar a manhã toda sentada na sala fazendo tricô, só que se ela saísse dali, a filha, ao menos sonhasse que a mãe não estava, era um desastre. Rebeldia. Algumas crianças são muitíssimo rebeldes. São crianças do contra, não querem, não concordam com nada. Então, isso aí elas aprendem também. Transtornos na linguagem, crianças que não sabem se expressar, crianças que não falam direito, crianças que não compreendem as palavras direito e automaticamente não pronunciam direito, porque nem ouviram bem. E aí vem asma, convulsão e, em alguns casos, alucinações. É um mecanismo de defesa do organismo para pôr para fora toda essa tensão e essa ansiedade que a criança está submetida. Mas olha, quanto maior a criança, mais problemas. De 6 anos em diante, já tem 2 colunas. Esses são os motivos pelos quais as mães levam os filhos no consultório. Sérias dificuldades escolares. Tem seríssimos problemas na escola. Rebeldia. Oposicionismo, são do contra. Tudo que você quer, eles não querem. Tudo que você concorda, eles não concordam. São totalmente do contra. Negativismo, para eles nada vai dar certo. Tudo eles acham que não dá certo, que não dá certo comigo, são com autoestima lá embaixo, não conseguem superar essa baixa autoestima. São extremamente agressivos.